Sebastião Ferreira da Silva, conhecido nas ruas como Tião Faca Torta, nasceu em 1952, numa pequena cidade do interior nordestino, filho de um ferreiro respeitado e de uma costureira dedicada. Desde pequeno, o menino mostrava uma curiosidade peculiar pelas ferramentas do pai, especialmente as lâminas que eram forjadas na oficina familiar. O apelido Faca Torta surgiu ainda na infância, quando aos 8 anos, Tião tentou imitar o trabalho do pai e acabou criando uma pequena faca com a lâmina levemente curvada. Em vez de descartar a peça imperfeita, o garoto a guardou como um tesouro, dizendo que cada curva tinha seu propósito. A família Silva vivia modestamente, mas com dignidade. O pai, Joaquim, era conhecido por sua honestidade e pela qualidade de seu trabalho, enquanto Dona Maria bordava e costurava para as famílias mais abastadas da região. Tião cresceu vendo os pais trabalharem com as mãos, criando coisas úteis e belas, o que moldaria sua própria relação com os objetos cortantes. Durante a adolescência, Tião demonstrou uma inteligência aguçada e um senso de justiça muito desenvolvido. Na escola, sempre defendia os colegas menores dos valentões, usando mais a persuasão do que a força. Seus professores o descreviam como um jovem pensativo, que questionava as desigualdades sociais que via ao seu redor. Aos 15 anos, um evento marcaria profundamente sua vida. Um comerciante rico da cidade começou a cobrar juros abusivos dos pequenos agricultores da região, levando muitas famílias à falência. Entre as vítimas estava seu próprio tio, que perdeu suas terras e precisou migrar para a capital em busca de trabalho. Foi nessa época que Tião começou a desenvolver sua filosofia particular sobre justiça. Ele acreditava que quando as autoridades falhavam em proteger os mais fracos, alguém precisava assumir essa responsabilidade. Não falava em vingança, mas em equilibrar a balança, como costumava dizer. Aos 17 anos, Tião deixou a escola para trabalhar integralmente na oficina do pai. Foi durante esse período que aperfeiçoou suas habilidades com metais e lâminas. Joaquim, percebendo o talento natural do filho, ensinou-lhe não apenas a forjar, mas também a história e a filosofia por trás de cada tipo de lâmina. Cada ferramenta tem sua alma, dizia o velho ferreiro. A faca serve para cortar o pão, a foice para colher o grão, o facão para abrir caminho, mas todas podem proteger quando necessário. Tião absorveu esses ensinamentos e desenvolveu uma compreensão quase mística das armas brancas. Estudou técnicas antigas de forja, aprendeu sobre diferentes tipos de aço e começou a criar suas próprias peças. Suas criações eram funcionais, mas também artísticas, cada uma adaptada para um propósito específico. Durante esse período, também aprendeu técnicas de manuseio com um antigo capoeirista da região, Mestre Benedito, que lhe ensinou que a verdadeira força está no controle, não na violência. Essas lições moldariam sua abordagem futura, sempre priorizando a intimidação sobre o confronto direto. Em 1971, aos 19 anos, Tião fez sua primeira intervenção como justiceiro. Um fazendeiro estava explorando trabalhadores rurais, mantendo-os em condições precárias e se recusando a pagar salários justos. As autoridades locais, supostamente compradas pelo fazendeiro, ignoravam as denúncias. Tião decidiu agir. Durante uma noite de lua nova, visitou a fazenda portando apenas uma de suas facas artesanais, com cabo de madeira nobre e lâmina perfeitamente equilibrada. Encontrou o fazendeiro em sua casa e, sem ameaças diretas, simplesmente mostrou a lâmina e explicou calmamente a situação dos trabalhadores. A conversa durou menos de 1 hora. No dia seguinte, todos os trabalhadores receberam seus salários atrasados e as condições de trabalho melhoraram drasticamente. Ninguém soube exatamente o que aconteceu naquela noite, mas a mudança foi imediata e duradoura. Nos anos seguintes, casos similares começaram a acontecer por toda a região.
Sempre que alguém abusava de seu poder para prejudicar os mais fracos, uma figura misteriosa aparecia durante a madrugada. As vítimas de exploração acordavam no dia seguinte, descobrindo que seus problemas haviam sido resolvidos. Tião desenvolveu um método característico. Nunca usava violência desnecessária, preferindo o diálogo e a demonstração sutil de suas habilidades. Suas armas eram mais símbolos de sua determinação do que instrumentos de agressão. Cada peça era cuidadosamente escolhida para a situação específica. Para lidar com a agiota, levava uma pequena adaga com inscrições sobre honestidade. Para enfrentar proprietários abusivos, escolhia um facão decorado com símbolos de proteção. Cada ferramenta contava uma história e transmitia uma mensagem. A população local começou a sussurrar sobre o Homem das Lâminas, criando lendas ao redor de sua figura. Alguns diziam que ele podia aparecer e desaparecer como sombra, outros que suas facas eram abençoadas. Tião alimentava discretamente esses mitos, sabendo que o medo do desconhecido era muitas vezes mais eficaz que qualquer ameaça direta. Com o tempo, Tião desenvolveu um código pessoal rigoroso. Nunca agia por vingança pessoal, apenas quando havia clara injustiça contra pessoas indefesas. Estudava cada caso cuidadosamente, coletando evidências e tentando entender todos os lados da situação. Suas intervenções seguiam sempre o mesmo padrão. Primeiro, uma tentativa de resolução pacífica através das vias oficiais. Se isso falhasse, uma visita noturna ao responsável pela injustiça. Durante essas visitas, Tião se apresentava como um mediador, oferecendo uma oportunidade de correção voluntária da situação. A maioria das pessoas escolhia cooperar após essas conversas. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade natural que poucos questionavam. Ele acreditava que a verdadeira justiça não vinha da punição, mas da correção. Preferia transformar exploradores em empregadores justos a simplesmente eliminá-los. Um homem morto não pode reparar seus erros, costumava dizer para si mesmo. No final dos anos 1970, a reputação de Tião havia se espalhado além de sua cidade natal. Pessoas de comunidades vizinhas começaram a procurá-lo discretamente, relatando situações de injustiça em suas regiões. Inicialmente relutante em expandir seu raio de ação, Tião percebeu que havia uma demanda real por seus serviços. Começou a viajar, sempre portando um conjunto cuidadosamente selecionado de ferramentas. Desenvolvia armas específicas para cada região que visitava, adaptando-se aos costumes e necessidades locais. No sertão, preferia facões e punhais robustos. No litoral, optava por lâminas mais leves e resistentes à corrosão. Suas viagens o colocaram em contato com diferentes culturas e tradições, enriquecendo sua compreensão sobre justiça e sociedade. Aprendeu que os problemas eram similares em toda parte. Os poderosos explorando os fracos, a corrupção impedindo a justiça oficial, a necessidade de alguém que falasse pelos que não tinham voz. Durante esse período, Tião também aperfeiçoou suas habilidades de investigação. Antes de agir, passava dias ou semanas observando, conversando com moradores locais, entendendo a dinâmica social da comunidade. Essa preparação meticulosa garantia que suas intervenções fossem precisas e eficazes. Durante a década de 1980, Tião Faca Torta atingiu o auge de sua carreira como justiceiro. Suas intervenções haviam se tornado mais sofisticadas e sua rede de informantes se estendia por todo o Nordeste. Pessoas comuns o procuravam através de intermediários, sempre mantendo sigilo absoluto sobre sua identidade real. Nessa época, Tião desenvolveu seu sistema mais elaborado de consultas. Estabeleceu pontos de contato em diferentes cidades, geralmente pequenas oficinas ou lojas de ferramentas onde deixava recados codificados. Quando alguém precisava de seus serviços, deixava uma descrição detalhada da situação injusta, e Tião decidia se o caso merecia sua atenção.
Seus critérios eram rigorosos, apenas situações onde houvesse clara opressão de pessoas vulneráveis, evidências sólidas da injustiça e falha comprovada das autoridades oficiais. Rejeitava casos motivados por vingança pessoal, disputas comerciais normais ou conflitos familiares menores. Durante esse período, Tião também aperfeiçoou sua coleção de armas brancas. Cada peça era uma obra de arte funcional, forjada por ele mesmo ou adquirida de artesãos especializados. Possuía mais de 50 lâminas diferentes, cada uma com características específicas para diferentes tipos de negociação. Um dos casos mais famosos de Tião aconteceu em 1983, envolvendo um empresário que explorava trabalho infantil em sua fábrica de tijolos. As crianças trabalhavam em condições perigosas, sem proteção adequada, recebendo uma miséria por jornadas exaustivas. As denúncias às autoridades eram sistematicamente ignoradas devido à influência política do empresário. Tião passou 3 semanas estudando a situação. Conversou disfarçadamente com pais das crianças, observou a rotina da fábrica e coletou evidências fotográficas das condições de trabalho. Quando finalmente agiu, foi com precisão cirúrgica. Durante uma reunião de negócios do empresário, Tião apareceu discretamente em seu escritório particular. Sobre a mesa, colocou cuidadosamente 5 fotografias das crianças trabalhando e uma pequena lâmina com cabo de madeira gravada com os nomes de todas as crianças exploradas. A conversa durou exatamente 15 minutos. Tião explicou calmamente as consequências legais do trabalho infantil, os riscos para a saúde das crianças e as alternativas viáveis para o negócio. Quando saiu, deixou as fotografias e a lâmina sobre a mesa como lembretes. Na semana seguinte, todas as crianças foram dispensadas e matriculadas na escola local, com bolsa de estudos custeadas pelo próprio empresário. Adultos foram contratados para substituí-las, com salários justos e condições adequadas de trabalho. O empresário nunca mais se envolveu em práticas questionáveis. Com o tempo, Tião percebeu que suas intervenções pontuais, embora eficazes, não resolviam problemas estruturais mais profundos. Decidiu, então, criar uma rede informal de proteção, conectando pessoas que haviam sido beneficiadas por suas ações. Essa rede funcionava como um sistema de alerta precoce. Quando alguém tentava retomar práticas abusivas ou quando novos casos de injustiça surgiam, a informação chegava rapidamente até Tião. Além disso, ex-vítimas de exploração se ajudavam mutuamente, criando uma solidariedade que transcendia suas intervenções individuais. Tião também começou a deixar presentes educativos para as pessoas que corrigia. Pequenas facas decorativas com provérbios sobre honestidade, livros sobre direitos trabalhistas ou ferramentas úteis para quem havia perdido o emprego devido a denúncias de exploração. Esses gestos reforçavam a mensagem de que sua missão era construtiva, não destrutiva. Durante os anos 1980, Tião formalizou mentalmente seu código de conduta, um conjunto de princípios que guiavam todas suas ações. Primeiro, nunca causar dano desnecessário. A intimidação deveria ser suficiente e a violência física apenas como último recurso para proteger vidas inocentes. Segundo, verificar sempre todas as informações. Muitas acusações provinham de mal-entendidos ou vinganças pessoais disfarçadas de justiça social. Terceiro, oferecer sempre uma oportunidade de redenção. Mesmo os piores exploradores mereciam uma chance de mudar voluntariamente antes de enfrentar consequências mais severas. Quarto, proteger a identidade de informantes e beneficiários. Ninguém deveria sofrer retaliação por buscar ou receber ajuda. Quinto, manter distância emocional. Envolver-se pessoalmente nos casos poderia comprometer seu julgamento e eficácia. Esse código o distinguia de outros vigilantes da época, que muitas vezes agiam por impulso ou vingança. Tião se via como um profissional da justiça,
não como um vingador. A década de 1990 trouxe novos desafios para Tião. A urbanização crescente mudou a natureza dos problemas sociais, e suas técnicas rurais precisaram ser adaptadas para contextos urbanos mais complexos. Além disso, o aumento da violência geral tornou suas abordagens sutis menos eficazes em certas situações. Tião começou a enfrentar casos envolvendo drogas, violência doméstica sistemática e corrupção política em grande escala. Esses problemas exigiam abordagens diferentes, e ele precisou evoluir seus métodos, mantendo seus princípios fundamentais. Um caso particularmente difícil envolveu um vereador corrupto que desviava verbas destinadas à merenda escolar, deixando milhares de crianças sem alimentação adequada. O político tinha proteção policial e conexões poderosas, tornando uma abordagem direta muito arriscada. Tião passou 6 meses planejando sua estratégia. Em vez de confrontar o vereador diretamente, decidiu expor publicamente sua corrupção através de evidências irrefutáveis. Durante uma sessão da Câmara Municipal, documentos detalhando os desvios apareceram misteriosamente sobre a mesa de cada vereador, junto com pequenas facas cerimoniais gravadas com a frase "A verdade corta mais fundo que qualquer lâmina". O escândalo resultou na prisão do corrupto e na recuperação de grande parte do dinheiro desviado. As crianças voltaram a receber merenda de qualidade e novos controles foram implementados para evitar futuros desvios. Conforme o mundo modernizou, Tião também adaptou seus métodos. Aprendeu a usar computadores básicos para pesquisar informações sobre seus alvos, começou a documentar fotograficamente suas evidências e até desenvolveu técnicas para deixar mensagens anônimas mais sofisticadas. Porém, nunca abandonou sua preferência pelas armas brancas tradicionais. Via nelas uma conexão com valores antigos de honra e artesanato que considerava perdidos na sociedade moderna. Suas lâminas representavam não apenas ferramentas, mas símbolos de uma época onde as pessoas resolviam problemas com as próprias mãos. Durante esse período, também começou a treinar discretamente algumas pessoas em suas técnicas, não para criar mais justiceiros, mas para ensinar autodefesa e metalurgia a jovens em situação de risco. Acreditava que ensinar um ofício honesto era a melhor forma de prevenir que pessoas seguissem caminhos questionáveis. Em 1997, Tião teve seu primeiro encontro direto com representantes da lei. Um delegado jovem e idealista que havia estudado vários de seus casos conseguiu rastreá-lo através de pistas deixadas ao longo dos anos. Em vez de prendê-lo imediatamente, propôs uma conversa. O encontro aconteceu numa pequena cidade do interior, numa praça deserta durante a madrugada. O delegado, Dr. Roberto, explicou que admirava o trabalho de Tião, mas que suas ações, mesmo bem intencionadas, ainda constituíam crime perante a lei. Tião ouviu respeitosamente e respondeu: "Doutor, eu respeito a lei e os homens que a defendem com honra. Mas quando a lei falha em proteger os inocentes, alguém precisa assumir essa responsabilidade. Se o senhor conseguir garantir que a justiça oficial funcione sempre, eu guardarei minhas lâminas para sempre." A conversa durou toda a madrugada. No final, chegaram a um acordo informal. Tião reduziria drasticamente suas atividades e se concentraria apenas nos casos mais extremos, enquanto o delegado trabalharia para melhorar a eficiência da justiça oficial em sua região. Durante os anos 2000, Tião limitou suas intervenções a casos verdadeiramente excepcionais. Sua idade avançada e o acordo com o Dr. Roberto o fizeram repensar sua missão. Concentrou-se em situações onde vidas estavam em risco imediato, e todas as outras opções haviam sido esgotadas. Um de seus últimos casos memoráveis envolveu uma rede de tráfico humano que explorava mulheres jovens da região. As vítimas eram ameaçadas de morte se denunciassem, e suas famílias também corriam perigo. O caso estava além da capacidade das autoridades locais.
Tião trabalhou em parceria discreta com o Dr. Roberto, fornecendo informações cruciais que levaram ao desmantelamento da rede. Sua contribuição nunca foi oficialmente reconhecida, mas várias vidas foram salvas graças à sua investigação paciente e às evidências que conseguiu reunir. Em 2008, aos 56 anos, Tião Facatorta anunciou discretamente sua aposentadoria. Suas últimas consultas foram recusas educadas, sempre acompanhadas de orientações sobre como buscar ajuda através dos canais oficiais, que haviam melhorado significativamente ao longo dos anos. Retornou à sua cidade natal e reabriu a antiga oficina do pai, dedicando-se exclusivamente ao trabalho honesto de ferreiro. Suas lâminas agora serviam apenas para fins práticos: facas de cozinha, ferramentas agrícolas, peças decorativas para turistas. Eventualmente, começou a receber visitas de jovens interessados em aprender metalurgia. Ensinou-lhes não apenas as técnicas de forja, mas também lições sobre responsabilidade, justiça e a importância de usar habilidades para ajudar a comunidade de forma construtiva. Tião nunca se casou nem teve filhos biológicos, mas considerava seus aprendizes como família. Através deles, transmitiu valores de honestidade, trabalho duro e proteção aos mais fracos, perpetuando seu legado de forma positiva e legal. Sebastião Tião Facatorta Ferreira da Silva permanece uma figura enigmática na história do Nordeste brasileiro. Suas ações, embora tecnicamente ilegais, nasceram de um genuíno desejo de proteger os indefesos num período onde as instituições oficiais frequentemente falhavam. O que o distinguia de outros vigilantes era sua abordagem meticulosa, seu código moral rigoroso e sua preferência constante pelo diálogo sobre a violência. Suas armas eram principalmente símbolos de determinação, raramente instrumentos de agressão real. Hoje, aposentado e respeitado em sua comunidade, Tião representa uma era onde justiça pessoal e responsabilidade social caminhavam juntas. Seu legado não são as lâminas que forjou, mas as vidas que protegeu e os valores que transmitiu às gerações seguintes. A lenda do Tião Facatorta continua viva nas histórias contadas pelos mais velhos, sempre como exemplo de que uma pessoa determinada, armada apenas com princípios sólidos e coragem moral, pode fazer diferença real no mundo, mesmo operando nas sombras da sociedade. E por aqui ficamos com mais uma história surpreendente que marcou o Nordeste. Espero que todos tenham gostado. Confira se já está inscrito no canal, compartilhe para seus familiares. Um forte abraço e até a próxima.